E aí, turminha, sigamos agora para mais um vídeo. Desta vez, nós iremos falar sobre depressão, que é uma toxina referente à autoimagem. O livro, ele nos traz algumas anotações. Vamos para elas. A depressão é o vício de ficar inerte e se isolar do aprendizado com os outros. O livro, ele nos traz esse conceito, mas também ele diz que a depressão, ela também pode ser uma doença crônica. Além de ela ser considerada uma doença crônica em alguns casos, ela também deve ser tratada por um médico especialista. Ele nos traz este conceito, mas também fala sobre a questão de poder ser uma doença crônica. De acordo com o dicionário, a depressão é a ação ou efeito de deprimir, de se abater física ou moralmente. Tem a questão da depressão ser um vício de ficar inerte e se isolar do aprendizado com os outros. Tem também o que o dicionário fala, que é a ação ou efeito de deprimir, de se abater fisicamente ou moralmente, e também de poder ser uma doença crônica. A depressão, ela também pode ser caracterizada pela perda de interesse pela vida. E por que isso acontece? Isso acontece por não conseguir lidar com situações dolorosas que se passaram. E isso acaba consumindo as energias que são capazes de fazer você seguir em frente. O livro nos trouxe esse conceito aqui, falou que pode ser uma doença crônica também. O dicionário nos fala que é a ação ou efeito de deprimir, de se abater fisicamente ou moralmente. E também nos fala sobre a perda de interesse pela vida. E por que isso acontece? Por não conseguir lidar com situações dolorosas que se passaram. E essas situações acabam consumindo as energias que são capazes de fazer você seguir em frente. Se você observar direitinho, ele está falando de algo do passado. Isso acontece porque você está vivendo com situações dolorosas que passaram. Isso vai ocasionando em você uma falta de interesse pela vida. Essa falta de interesse consome suas energias. Isso faz com que você fique deprimido, além de você ficar abatido, tanto fisicamente quanto moralmente. O fato de você ficar desta forma faz você ficar inerte. E isso acaba fazendo com que você se isole do aprendizado com os outros. Se você observar, é como se fosse uma caixinha que vai se completando. Tudo isso faz com que você permaneça parado. E esse permanecer parado é o problema, porque vai fazendo você ficar sem interesse pela vida. É aí onde, infelizmente, vemos muitas pessoas que acabam tirando a própria vida, pelo fato de perder o interesse por ela. O livro, ele também nos traz um conceito sobre depressão, informando que ele pode ser um fato emocional. E esse fato é de não saber lidar com as emoções, fazendo com que você se torne escravo de sentimentos não resolvidos. Mais uma vez, está preso ao passado. Esse passado consome suas energias, faz com que você viva no passado, ocasionando em você a perda de interesse pela vida. Daí ele nos leva a falar sobre a questão do passado e traz um conceito muito interessante, onde ele nos diz que o nosso passado é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela contém as nossas histórias ruins e boas. Não há problema em ter uma biblioteca, só não pode morar nela. Interessante, está vivendo no passado, e ele diz que esse passado seu, ele é igual a uma biblioteca. Essa biblioteca, ela possui histórias boas e ruins. Você fazer uma visita nela, não há problema, você não pode morar nela. Quando você está morando nela, você vive em conflitos do passado. Quando você não consegue resolver um conflito do passado, significa que você escolheu morar no meio de seus livros mais antigos e empoeirados. Mais uma vez, o seu passado é como uma biblioteca. Nessa biblioteca existem histórias boas e histórias ruins. Como é uma biblioteca com coisas do passado, seus livros estão empoeirados. Só que se você resolve visitar essa biblioteca e decide morar lá, aí é onde está o problema. Pois você morando em algo que está só no passado, você não consegue avançar. Isso acaba fazendo mal para a sua saúde, mas você insiste em morar lá. O importante é deixar a sua biblioteca no passado. Essa sua biblioteca, ela serve como informação
para você não cometer os mesmos erros. Conforme vimos, você visita a biblioteca apenas para não cometer os mesmos erros, mas não ficar folheando os seus livros do passado. Uma coisa muito interessante também sobre depressão é a questão de energias do passado. E aí o autor nos fala o seguinte: não dispense suas energias com o passado. Ele simplesmente não existe mais e não há nada que você possa fazer para mudar aquela realidade. É lógico isso, porque se está no passado, já aconteceu. Se aconteceu, você não consegue mais mudar. O que você pode fazer é não cometer os mesmos erros. Se você está preso ao passado e canalizando apenas energias do passado, elas irão impedir que você consiga agir hoje. Se você não consegue agir hoje, então não conseguirá mudar a sua realidade para amanhã. Isso porque você não consegue tomar uma decisão. Ou seja, mais uma vez, você está preso ao passado, pensando no que poderia ter feito para no seu presente de hoje não estar passando por isso, quando na verdade você deveria estar pensando nos erros que você cometeu para não cometê-los novamente no futuro e não ficar parado no passado revivendo as histórias que não foram agradáveis. Isso vai fazer com que você fique com uma depressão muito forte e o maior medo é que você perca o interesse pela vida. Se você perde o interesse pela vida, você acaba tomando decisões sem pensar. E essas decisões tomadas sem pensar, elas podem cobrar um preço muito caro. Finalizando agora a parte das anotações, iremos lançar na planilha os tratamentos. Chegando agora na planilha lavagem cerebral, iremos para o item número 8. Chegando aqui no item número 8, depressão, procure encontrar qual é a sua maior tristeza. Depois que você encontrar essa tristeza, você vai procurar alguém de sua confiança. Quando encontrar alguém de sua confiança, você vai compartilhar essa tristeza. Esse é um tratamento que o autor nos deu como opção, porque você vai praticamente sair do passado, viver o presente com alguém que possa lhe apoiar. Por isso a importância de alguém de confiança. É claro que o tratamento para a depressão, ele não vai se limitar a isso aqui. É como o autor disse, pode ser uma doença crônica ou não. A questão é você dar o primeiro passo e não ficar inerte. Pronto, turma. Chegamos ao final deste vídeo. Tentamos fazer o vídeo o mais curto possível para não ficar cansativo. Falamos de depressão, referente à toxina autoimagem. No próximo vídeo, iremos falar sobre exagero e esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like no vídeo, se inscrever também e compartilhar com outras pessoas. Valeu!